Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando então na página 58 da apostila, Pacto com o Leitor. O poema diz: testemunha presenciou a queda, horrível, ela se evaporou pelo caminho. A. O poema não revela quem é a testemunha do crime. Quem será? Justifique sua resposta. Então, lembra daquele texto do poema Urgente, que fala lá do envolvimento da polícia, que o suspeito é o vento, que caiu uma gota de orvalho no dedo anular do Cristo Redentor. Não fala quem é a testemunha. A quem será que é a testemunha? Você vai colocar aqui na A. B. Por que a identidade dessa testemunha não foi revelada? Por que essa pessoa não aparece na história? Você vai colocar aqui também, com as suas palavras. Por que não foi revelada essa pessoa? 13. Releia mais um trecho do poema. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Então, o que você vai fazer? Reescrever esse último bloquinho do poema, incluindo-se no texto, da forma que ele parecer mais poético. Se desejar, ilustre esse final. Então, o que você vai fazer? Vai reescrever esse trechinho aqui, só que você vai se envolver nessa história. Você vai ter que fazer parte aqui, ó, desse trecho. Então, os meteorologistas, os poetas, os passarinhos choram inconsoláveis. Você vai ter que fazer parte aqui. Como você incluiria você nesse trecho? Então, você coloca aqui. Se ele pede o quê? Se você desejar, ilustre esse final. Se você quiser fazer um desenho de fundo, também pode. Ou, se não, é só a frase incluindo-se na história, que você vai colocar aqui. Vamos lá para a próxima. Agora, um outro poema com uma comparação bem interessante. Olha lá o que diz nesse poema. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam. Não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Alçapão é aquela gaiolinha pequenininha que eles usam como armadilha para pegar passarinho. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas suas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Olha, tem um espaço em branco aqui, mas não diz nada. Aqui também tem mais uns trechinhos. Olha lá. Ao lermos esse texto, fazemos um pacto. Assumimos que poemas são pássaros e que se alimentam em nossas mãos, ou seja, aceitamos e compreendemos que o alimento dos pássaros, dos poemas, está em nós. Fazemos um pacto para aceitar que assim seja. Sem pacto, não há leitura poética, que consiste em aceitar o inusitado, o absurdo, o lógico, o incomunicável. Olha lá, aqui eu tenho o desenho de um gatinho, e ele fala o quê? Gatos são poemas ambulantes. Complete a frase. E aí, que outro bichinho você pode colocar aqui? Ou que outra frase você pode colocar aqui como são poemas? E aí, o que é poema para você? Você vai preencher aqui nesse quadrinho. 14. Diferentemente de Passa Passarinho e Urgente, lembra daquele texto Passa Passarinho? Que as palavras eram soltas, como se cada pássaro aqui representasse uma palavra solta lá? E Urgente, que tinha o quê? O formato do Cristo Redentor. O texto, os poemas, não é visual, porque não forma uma imagem. Mesmo assim, o poema faz o leitor visualizar imagens. Que imagens são essas? Utilize o espaço ao lado do poema para representar uma dessas figuras. Então, você vai fazer um desenho aqui, ó, nesse espaço aqui. Como que você consegue visualizar desse poema? Vou ler de novo para você. Os poemas são pássaros que chegam. Não se sabe de onde pousam. No livro que lês. Quem lê o livro? Quando fechas o livro, eles alçam voo, eles vão embora, como de um alçapão. Então vão embora, como se estivessem livres. Eles não têm pouso, nem porto, eles não têm lugar fixo. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas suas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, ele fala aí alguns termos que você pode representar aqui. Qual desenho você faria aqui para representar esse poema? É isso que você vai fazer. Vamos lá para o próximo.
15. Falta um pouquinho, positivo. Vamos lá, esse exercício 15 diz o seguinte: no papel pode-se ilustrar precariamente o movimento e o som das palavras pássaro. Agora abriu. No papel pode-se ilustrar precariamente o movimento e o som das palavras pássaros, que pousam no livro aberto e voam quando o livro se fecha. Olha uma dica aqui para você fazer seu desenho anterior. Seu desafio: distribuir graficamente os versos do poema, criando uma imagem, para que os leitores de seu texto visualizem esses voos em uma bela exposição que pode ser organizada pela turma e mostrada na entrada da escola, ou outro lugar que possa ser visitado. Deixe registrado aqui o desenho, no formato que você imagina para o seu texto. Então, o que você vai fazer? Um desenho aqui. Você pode desenhar o quê? Um pássaro bem grandão. Você pode desenhar um livro bem grandão também. E aí você vai fazer o quê? Pegar aquele poema e escrever dentro desse desenho. Por quê? Aí a sua história vai ter o formato do seu desenho. É isso que ele está pedindo. Figura de linguagem, metáfora. No texto, os poemas há metáforas para explicar o que são poemas assim. Poemas igual pássaros. O poeta compara poemas a pássaros. Não se sabe de onde eles surgem. Não tem pouso nem porto. Precisam de liberdade para existir. Depende de quem trata deles. Na imaginação do poeta, o termo pássaro substitui o quê? Poemas, revelando uma relação da semelhança entre eles. Vamos ver o que diz aqui. Então, use a imaginação para completar as frases a seguir, observando as metáforas iniciais. Então, se os poemas são pássaros, as palavras são o quê? Use sua imaginação. Se um livro fechado é um alçapão, olha lá, uma armadilha, suas folhas são o quê? Se uma árvore é conhecimento, suas raízes são o quê? O que você pode colocar aqui? Se ovo é vida, cada casca de ovo é... E aí? Se vento é uma vassoura, cada folha seca é... Então use sua imaginação. O texto dos poemas termina com reticências, confira. Esse trechinho. E olhas então, essas suas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Terminou com reticências. O emprego das reticências no final do poema tem o objetivo de quê? Concluir definitivamente a ideia ou é de deixar espaço para o leitor concluir o poema? Você vai anotar a opção correta. Reescreva esse trecho, então você vai reescrever esses 3 versos aqui, reescreva esse trecho do poema experimentando outro sinal de pontuação no último verso e explicando o porquê de sua escolha. Então você vai reescrever aqui, mudando a reticências. Que outro ponto você pode colocar aqui? Que outra pontuação você pode colocar aqui? E aqui você vai explicar por que você usou esse outro tipo de pontuação. Ok? Então, por enquanto, até aqui. No próximo vídeo eu já entro com a próxima explicação, tá bom? Com a estrutura do poema. Ok? Então, tchau e até a próxima.